sou Luciana Vilas Boas, sócia da Health Solution e especialista em atendimento e relacionamento. Dia 30 de setembro é o dia da secretária, dia escolhido para a gente reverenciar essa profissional tão importante, mas que ainda não teve o reconhecimento que merece. Como vocês sabem, eu já fui secretária, lá em 2004. Agora, o que poucas pessoas sabem é que naquela época, quando eu tive esse convite, foi um convite muito diferente, porque eu nunca havia trabalhado como secretária. E o convite foi secretariar um alto executivo. Eu não fazia nem ideia das atribuições que eu precisaria corresponder. E naquela mesma época eu tinha uma grande amiga que já tinha uma larga experiência como secretária. E eu recorria a ela praticamente diariamente, para sanar as minhas dúvidas e pegar as orientações. Por coincidência ou não, essa minha grande amiga hoje é minha sócia na Health Solution, que é a Esther Campaner. Esther, hoje Tudo bem? Tudo bem. Nós estamos em 2020 e como que você vê a profissão de secretária? Luciana, apesar de ser uma profissão muito antiga, ela só veio ganhando um cunho profissional, um olhar profissional, eu diria de uns 30 anos para cá. É uma profissão que ela exige, né, do profissional, o profissional que ele tenha muito jogo de cintura, e essa profissional ela desempenha muitas tarefas operacionais. E de uns anos para cá, esse credenciamento, essa luta dessas profissionais fez com que ela ganhasse uma maior visibilidade, ela fosse regulamentada. É uma profissão hoje regulamentada por qualquer instituição que for credenciada pelo MEC, e ela traz hoje, no desenvolvimento do seu papel, uma função extremamente estratégica. Então ela vem ganhando uma visibilidade cada vez maior. E é algo, eu diria assim, que a própria profissional, é exigido dessa profissional que ela seja muito bem preparada, que ela busque, né, um aprofundamento dessa profissão, que não é simplesmente o desenho que grande parte do mercado propaga muitas vezes, que faz um retrato totalmente equivocado do que vem a ser essa profissão. Essa profissão é belíssima, é uma profissão que você assiste, que você concilia, que você tem um pacto propriamente dito com aquela pessoa com a qual você vai assistir. Então, hoje eu vejo que ela está cada vez mais, a tecnologia está aí para nos auxiliar, né? Auxiliar essa profissional, mas o papel dela é profundamente essencial. E você falando assim me lembra muito a nossa empresa, porque um dos nossos propósitos aqui na Health, a nossa escolha foi de assistir essa secretária, de mostrar para o mercado da saúde, para o gestor, que ela tem a sua importância e que ela está ficando cada vez mais capacitada e pode assumir novas responsabilidades. Com certeza. E pode fazer o negócio naquele profissional da saúde crescer cada vez mais. Ele pode enxergar ela como uma parceira, como uma gestora no negócio dele. E a gente trabalha muito isso aqui na Health, né? E precisa, né? Precisa. É esse olhar que a gente precisa ter, né? E aí, quando a gente olha para essa secretária, o que você hoje considera como preponderante? Luciana, preponderante que eu vejo é a disponibilidade. Mas não é aquela disponibilidade de eu faço tudo sem ver nem para quê, de eu robotizar as minhas funções. Não. É aquela disponibilidade interna, que você está consciente, você está no presente do que você está fazendo, do que você está atuando e para quem você está trabalhando. E nessa disponibilidade, quando você está consciente do que você faz, você se abre para o outro, você se abre para aquela pessoa que você vai assistir, porque não tem outra forma
de você compreender e de você desempenhar bem o seu papel, as suas funções, do que a ciência e o acordo interno daquilo que você faz. Então, se você compreende o que você faz, se você entende a você própria, você entende o outro, e você entendendo o outro, fica muito mais fácil de você desempenhar essa função. Então, preponderante hoje, eu usaria a palavra-chave, para mim, é disponibilidade. E quando você fala assim, a gente consegue entender a grandeza dessa profissão e do quanto ela pode modificar a vida das pessoas, no nosso caso, dos nossos pacientes. E até me lembro uma história muito bonita que você passou, que eu acho que vale a pena você contar ela aqui resumidamente, em relação a uma secretária. Ah, sim. Eu sempre falo, né, dessa secretária, porque ela para mim virou, e eu comentei até com ela, você para mim virou referência, né, nos congressos, nos workshops que a gente faz, porque é o retrato fiel de disponibilidade, de cumplicidade que você tem que ter com aquele executivo que você assiste, né? E eu tô falando de executivo e muitas vezes vem o retrato de um escritório, mas não, eu tô falando de um consultório, eu tô falando de uma clínica, eu tô falando de um laboratório, eu tô falando de um hospital, né? E essa profissional, eu tive um problema de saúde há uns anos atrás, oportunamente eu posso até vir a comentar. Aliás, eu faço questão de vir comentar, porque a gente vai entrar no Outubro Rosa e eu quero vir fazer essa minha mensagem, né? Esse meu testemunho, né? E que é a Geórgia. A Geórgia é uma secretária que para mim virou modelo, porque num momento crucial, o executivo dela, o médico ao qual ela assessora até hoje, e já se vão 12 anos, estava com uma agenda super lotada e para um atendimento assim, depois de 2 ou 3 meses, enfim. Mas ela se compadeceu. Primeiro, né, empática, ela sentiu a minha situação, sentiu a minha necessidade, não é? E aí, ela compreendendo a minha situação, ela se compadeceu e ela se empenhou de me colocar, né, num encaixe em que não fosse ficar desconfortável para mim. E aí, em conjunto com a anuência do médico, ela não quis que eu ficasse no consultório esperando. Então ela tomou cuidado de saber onde é que eu morava, quanto tempo eu levava para chegar naquele consultório. E ela foi monitorando à medida em que, porque as consultas ele é um médico que ele não tem pressa, né? E ele é um oncologista, então dado a essa peculiaridade muito importante, eu diria assim, essa especialidade dele, há casos e casos. Então há casos em que a consulta é mais demorada, né? Exige alguns exames rápidos ali, enfim. E ela foi monitorando essas consultas que vinham à minha frente, dessas pacientes que estavam à minha frente, e só me levou para o consultório no momento em que eu não fosse estar desconfortável, em que eu fosse ser atendida rapidamente. Isso foi o mínimo que ela fez. A história é longa, mas ela é um exemplo de cordialidade, de amabilidade. Se preocupou em saber se eu já havia jantado, porque já estava um horário bem estendido da noite. Se preocupou em saber como que tinha sido o meu dia, se preocupou se eu tinha feito alguns exames antes. Ela fez uma prévia comigo, né? Uma entrevista prévia comigo antes de eu chegar no médico. Quando eu cheguei, quando ele foi ler, né, a minha ficha, ele já sabia muito da minha vida porque eu tinha conversado com ela. E tudo isso, Luciana, feito de uma forma muito natural. E após isso, né, depois houve a necessidade de um tratamento, tudo, e ela acompanhou, e ela liga, e ela pergunta se o medicamento está ok, se eu estou me dando bem com o medicamento, se como é novo, enfim, depois da questão em si, né? Então eu tenho ela como um exemplo muito grande
de amabilidade, de cordialidade, de acolhimento, né? E de cumplicidade com o médico. Porque não fora ela, eu não teria chegado até ele e nem tampouco ele saberia, né, entender a gravidade da minha situação e me encaixar numa consulta em que seria, pelo menos no mínimo, que eu teria que aguardar uns 3 meses. Né? A gente vai marcar essa nova entrevista para você contar essa história, porque é uma história de final feliz que vale muito a pena vocês conhecerem. Esther, eu lembro que na época que eu estava como secretária, que a gente conversava muito por telefone, nem tinha WhatsApp, eu acredito, um pouco conhecido. Mas algo que eu já tinha dentro de mim e você me incentivou muito foi eu mesma procurar cursos. Sem dúvida. Né? Ler na internet ou procurar profissionais capacitados para me ensinar algo específico que eu precisava aplicar no meu trabalho, que eu estava sem saber. E naquela época eu mesma investia. Né? Eu não ia pedir para o meu gestor. Eu tinha aquele viés de eu mesma investir. E o que você acha disso? Dessa postura da secretária, de ser uma, né, de investir na sua carreira? Porque é uma carreira. Luciana, eu entendo não só para a secretária, né? Assistente, uma recepcionista, uma enfermeira. Eu acho que todo tempo nós precisamos nos atualizar. E eu acho muito engraçado, eu não consigo conceber ainda, né, eu não consigo entender, porque muitas vezes as pessoas se acomodam e dizem, não, se ele me pagasse, se ele me fizesse, se a empresa onde eu trabalho me desse esse suporte. Eu sempre fiz os cursos às minhas expensas, ou seja, eu pagando, né? Desde o curso de secretariado, porque na minha época, eu já tenho muitos anos de janela, era um curso técnico de secretariado. Então, eu fui trabalhar de recepcionista, né, para poder pagar o meu curso de secretariado. E depois eu passei a investir, porque a universidade, né, a faculdade do curso de para secretária, de técnico de secretário ou secretariado executivo, eu sou de São Paulo, né, sou paulista da capital, e na época só tinha numa universidade que era Álvares Penteado. Mas era uma faculdade caríssima. E então, para me munir da parte teórica, eu fiz o técnico em secretariado e depois de alguns anos trabalhando, eu fui fazer o curso executivo. E após isso, assim, eu sempre falo que as pessoas precisam estar o tempo todo se atualizando, porque você não estuda, você não vai procurar a teoria só daquela profissão que você está exercendo, porque aquela profissão é um momento. Você tem todo o direito ao longo da sua vida, né, de buscar algo que te dê prazer, algo que te realize. Então você pode buscar outros cursos que vão agregar na tua profissão e que vai ser uma ponte para você fazer carreira, não é verdade? Como você fez, que você foi galgando até chegar a uma diretora de uma empresa, né? E hoje tem a sua própria empresa, exatamente. Não é verdade? Então, eu acho incrível, às vezes eu não compreendo que eu acho assim um pouco de acomodação das pessoas, de dizerem que não fazem porque não tem oportunidade ou porque ele não investe em mim. Ele não investe em mim, eu tenho que investir em mim. Por isso que eu falo que você tem que estar naquela, que você perguntou, que eu falei da disponibilidade. Eu tenho que estar disponível para mim, né? Eu tenho que estar no presente e ver as minhas necessidades e eu ir em busca, eu pagar pelo curso. E hoje em dia tem vários cursos maravilhosos, né? Que não são tão, que não tem alto custo, não são tão caros. E você pode fazer perfeitamente online. Tem cursos maravilhosos, uma capacidade maravilhosa. Verdade. Né? Esther, e para a gente encerrar nosso bate-papo das super secretárias com chave de ouro, que conselho você daria para quem hoje trabalha como secretária e tem seus desafios diários? Luciana, conselho é aquela velha história, né? Se fosse bom, a gente vendia. Mas, de qualquer maneira, vai aqui a minha sugestão, né? Primeiro, eu volto àquela questão da disponibilidade.
De um modo geral, as pessoas estão indo para as coisas, estão indo à frente do mercado de trabalho sem um pingo de consciência, pensando no futuro, lembrando do passado, sem se conscientizar do presente. E isso é uma pena muito grande, porque você passa por percepções imperceptivelmente, deu para entender? Ou seja, você passa por questões que você não vê. Então, o que eu diria para alguém? Primeiro, seja você mesma. Busque tudo que puder para te agregar. Você está numa função como secretária? De quem é você? De quem você é secretária? Ah, eu sou secretária de um oncologista. Então, mergulhe, procure saber tudo sobre essa área, procure saber todos os desafios que esse seu executivo passa. É uma forma que você vai encontrar de entendê-lo. E aí, essa parceria fica muito mais rica. Se você vai assistir a um dentista, da mesma forma, um cirurgião, da mesma forma. Procure entender o ambiente onde você está. Seja responsável pela organização desse ambiente. Procure deixá-lo da forma mais feminina, mais delicada, mais acolhedora, mais aconchegante possível. Procure entender a documentação da qual você vai ser responsável. Procure estudar métodos que vai viabilizar cada vez mais o seu trabalho. Enfim, procure estar no presente, procure estar ciente e reconhecer o seu papel. Porque quando você reconhece o seu papel, você o engrandece. Esther, quanta informação rica. Obrigada. Quanta dica. Quero muito te agradecer por esse bate-papo, pela sua disponibilidade. Eu é que agradeço. E que a gente possa inspirar as secretárias a se posicionarem, a cuidarem de si mesmas e poderem cumprir o seu grande propósito de vida, que é servir. Exatamente. Que assim seja, né? E é isso, gente. Ficamos por aqui na nossa entrevista. Quero agradecer quem assistiu a gente até o final. Nós estaremos sempre postando conteúdo de qualidade. E se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto ou outro assunto que envolva a gestão na saúde, deixe o seu comentário, mande uma pergunta via direct. E até o próximo vídeo.